Atos, capítulo 26, versículo 28. Amém, irmãos? Todos acharam? Deixa só o pastor achar, então. Atos 26, versículo 28. Diz assim o texto. Disse então Agripa a Paulo: por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Disse assim então Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Amém? Feche seus olhos. Senhor, queremos nesse momento, ó Pai, pedir a graça do Senhor, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e saber o que devemos fazer, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, para que essa palavra possa impactar nossas vidas de tal forma que haja um antes e depois. Que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Que o Senhor, ó Pai, nos dê um coração acessível, corações acessíveis, para que possamos, ó Pai, compreender e entender e fazer algo a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Senhor, que toda ação do inimigo em tentar roubar essa palavra, em trazer, Senhor Deus, dificuldade de entendimento, ou, Senhor Deus, tirar o foco da nossa mente, Senhor Deus, na Tua palavra, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida, Deus, como instrumento poderoso no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus tem uma palavra ao teu coração essa noite. Eu tenho certeza disso porque Ele falou comigo e esse texto, esse tema que eu vou trabalhar essa noite, é um tema que eu venho pensando muito a respeito disso. Eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra que pode mudar vidas, pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida, se eu colocar em prática, se você colocar em prática aquilo que Deus quer. O tema dessa noite é quando o quase não é o suficiente. Quando o quase não é o suficiente. Para contextualizar um pouco esse texto, meus irmãos, no final do capítulo 21 de Atos, nós, lá pelos anos 58 a 60 depois de Cristo, nós vemos um relato do alvoroço que havia acontecido em Jerusalém em função do ministério do apóstolo Paulo. Ele foi jogado para fora do templo, e quando a multidão ia matá-lo, ia apedrejá-lo, o comandante das tropas romanas o prendeu e o amarrou ele em 2 correntes. Mas o apóstolo Paulo, ele era romano, e por ter a cidadania romana, por ter essa cidadania romana, assegurava-lhe a Paulo um direito de julgamento justo. E é por isso, então, que no capítulo 26 ele para perante Festo. Ele é levado a Festo, que era governador da província de Cesareia, onde ele dá testemunho da sua fé. E Festo, então, queridos irmãos, ele convida Agripa e Berenice, a sua mulher, para que estavam visitando ele, para que ouvisse o julgamento de Paulo e ouvisse o que Paulo tinha para dizer. E a empolgante narrativa mostra, então, queridos irmãos, Paulo defendendo-se das acusações, anunciando o evangelho diante de várias autoridades. Ele estava, várias autoridades judaicas e várias autoridades romanas, e ele estava falando ao Sinédrio. Paulo estava falando, testemunhando ao comandante Cláudio Lísias, do Império Romano, um grande comandante. Ele estava falando, testemunhando ao governador Félix, a Pórcio Festo, a esse a quem ele foi levado, e também ao rei Agripa. Esse Agripa, meus irmãos, ele era conhecido como Herodes Agripa II. Ele era bisneto do rei Herodes, o Grande,
aquele que tentou matar os bebês, aquele que matou muitos bebês tentando matar Jesus Cristo. O vô desse homem, o bisavô desse homem, era esse rei que tentou matar os meninos e matou muitas crianças da Judéia. O pai de Agripa, conhecido como Herodes Agripa I, foi ele quem mandou matar Tiago. Foi ele quem, diz os historiadores, degolou o apóstolo Tiago. Foi ele também que mandou prender o apóstolo Pedro e tentou matá-lo. Se não fosse uma intervenção divina, tirar o apóstolo Pedro da cadeia, ele teria matado Pedro também. Esse é o pai desse Agripa. E esse homem, o pai desse Agripa, ele foi ferido por um anjo. Lá no Atos capítulo 12, você pode ler, quando ele vestiu com as roupas, com as vestes de rei, e começou a falar, e o povo dizendo assim, olha, é o próprio Deus falando. E diz o texto que ele não glorificou a Deus por isso, e então, naquele mesmo momento, um anjo tocou a vida desse homem, e ele foi comido por vermes, de dentro para fora. Está lá em Atos capítulo 12. Mas esse então, Agripa II, esse homem a qual nós estamos vendo aqui, ele tinha duas irmãs, sendo que ele mantinha um relacionamento incestuoso com a sua irmã Berenice, essa a qual o texto fala. Segundo algumas versões, Berenice também, ou Bernice, chamada de Júlia Bernice, nasceu em 28 e morreu em 91 depois de Cristo. Foi filha de Herodes Agripa I, eram irmãos. Ela foi casada com seu tio também, mas seu tio morreu, então ela voltou a se ajuntar com seu irmão e suspeita-se que eles tinham envolvimento incestuoso. E, queridos irmãos, aqui começa a palavra que eu quero chamar a atenção a vocês. Tanto Herodes Agripas quanto Berenice, eles são símbolos de pessoas às quais o quase não foi o suficiente. O Espírito do Senhor estava falando através de Paulo aos corações de todas as pessoas que estavam ali. Ele estava testemunhando, tocando, ao ponto do próprio rei Agripa dizer que quase se converteu pela palavra de Paulo. Quase deixou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu acredito também que Berenice, não só todos os outros, mas Berenice também sentiu as palavras de Paulo. Historiadores dizem que essa mulher Berenice era uma mulher de opinião forte. Em certa época, ela foi defensora do povo judeu ao ponto de arriscar a sua própria vida para defender o povo judeu. Os historiadores dizem que essa fé dessa mulher era uma fé forte, que em certa ocasião raspou a cabeça e andou descalça para cumprir o voto feito a Deus. Mas a vida de Berenice, o estilo de vida dela, fez com que ela desviasse e abandonasse a fé judaica. Dois pecadores impenitentes, duas pessoas que ouviram Paulo defender a tese do valor de Cristo, mas ignoraram a mensagem e ficaram no quase. Queridos irmãos, o quase não é suficiente para transformar vidas. O quase não é suficiente para nos levar à eternidade. O quase não nos transforma em cristãos verdadeiros. E esse casal é um símbolo que representa milhares de pessoas que ouviram a palavra, o evangelho, mas preferiram ou preferem rejeitar a Cristo ficando no quase. Preferem adotar uma vida pecaminosa do que ser alcançado e usado por Deus. Esse casal é um símbolo de muitos cristãos que escolheram ficar no quase do que se envolver verdadeiramente na obra de Deus. Esse casal é um símbolo de muitos cristãos que preferem ficar no quase do que buscar a Deus incessantemente. Esse casal é um símbolo de pessoas de cristãos que escolheram ficar no quase do que desenvolver uma espiritualidade poderosa diante de Deus. E, queridos irmãos, o quase não é suficiente nesse mundo pecador, esse mundo natural, esse mundo que ele é inconstante, esse mundo a qual nós vivemos, onde ele troca os valores, onde o que é certo acaba sendo errado, o que é errado acaba sendo certo, nesse mundo onde as coisas erradas sobressaem, nesse mundo o quase não é suficiente. De nada adianta você ser quase um bom marido, ou quase uma boa esposa, isso não é suficiente. De nada adianta você ser um quase escolhido para aquela vaga que você tanto esperou. O quase não foi suficiente. Nada adianta você
ter quase conseguido aquela promoção que você tanto almejou. O quase não foi suficiente, você não alcançou. O quase ter conseguido salvar alguém da morte não resolveu para quem morreu. O quase não foi suficiente. O quase livrar alguém das drogas não é suficiente para o drogado, porque ele continua nas drogas. Existem pessoas, queridos irmãos, frustradas, em depressão, com sentimentos de derrota, com pensamentos de suicídio, porque na sua vida, só conseguiram ficar no quase. A semana passada, eu ouvi de um rapaz dizendo: pastor, eu tenho 41 anos, e são 41 anos que eu não sei o que é viver. Mais um símbolo do quase. Quase é uma palavra perturbadora, queridos irmãos. Ela significa muitas vezes ficar na metade do caminho. O quase significa muitas vezes nadar e morrer na praia. O quase significa não alcançar, ser um perdedor. O quase, meus irmãos, é uma palavra horrível para todos nós cristãos. O quase casar não é estar casado. O quase ser curado não é estar curado. E semelhantemente, meus irmãos, a esse mundo decaído a qual nós vivemos, aonde o quase não é suficiente, o quase também no mundo espiritual também não é suficiente. Não é suficiente você ser um quase convertido. Não é suficiente você ser um quase salvo. Não é suficiente sermos quase cheios do Espírito Santo. Não é suficiente sermos quase santo. Não é suficiente termos quase uma vida de oração. Não é suficiente termos uma vida que quase agrade a Deus. Não é suficiente. E o mais triste, queridos irmãos, e apesar de tudo isso, muitos preferem ficar no quase do que no limiar, e no limiar da vitória, no limiar da bênção, acabam deixando de lado. O quase é sinônimo de derrota espiritual. O quase é sinônimo de estar no inferno. E eu fui pesquisar algumas pessoas que ficaram no quase, dentro da palavra do Senhor, além desses homens. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 22. Nós vamos ver um exemplo claro de um homem que ficou no quase. Mateus 19, versículo 16 e 22. Diz o texto: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem rico, meus irmãos, é um exemplo claro de alguém que ficou no quase. Ele era um exímio religioso, mas Jesus lhe disse que lhe faltava alguma coisa, que vendesse tudo que tinha e desse aos pobres e o seguisse, porque o coração desse menino estava nas suas riquezas, estava naquilo que ele tinha. E Jesus falou: olha, você faz quase tudo, mas falta alguma coisa. E o texto diz, meus irmãos, que esse menino foi embora entristecido. E é exatamente isso, esse sentimento que o quase produz em nós: tristeza, frustração. Faltou pouco para que ele fosse um grande discípulo de Jesus. É isso que o quase faz conosco. O quase tira os nossos sonhos. O quase despedaça as nossas esperanças. O quase faz com que nós perdemos as oportunidades. Outro homem também que eu pesquisei na palavra do Senhor que ficou no quase, um homem chamado Demas. Demas foi um ativo missionário, um colaborador do apóstolo Paulo na época em que ele se encontrava na sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 60, século I. Paulo, em Filemão, fala dele.
Paulo, lá em Filemão, versículo 23, diz, olha, saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Esse homem, Demas, era cooperador de Paulo. Ele também esteve com Paulo na cidade de Colossos. Paulo fala assim, olha, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Mas esse homem é um símbolo de mais um que ficou no quase. Por conta de tudo isso, de ficar no quase, ele jogou fora toda a sua vida, sua caminhada cristã. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, procure vir logo ao encontro de mim, pois estou sozinho. Pois Demas, amando este mundo, amando o presente século, abandonou-me em Tessalônica. Queridos, Demas amou o mundo, o presente século. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo do mundo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz, olha, não vos sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse homem ficou no quase. Queridos, quantos cristãos estão seguindo os passos de Demas? Quantos cristãos, quantas pessoas, muitos ficam no quase, não perseveram na fé cristã, não caminham, não andam, desistem no meio do caminho. E esquecem que o principal não é como você começa, mas é como você termina. Quantos outros caminham como jovem rico, ficam no quase, pois estão mais preocupados com os seus bens materiais, com os seus afazeres pessoais, com as suas coisas pessoais. Nessa noite eu quero convidá-los a dar um basta no quase, a romper as barreiras do faltou pouco. Esse homem, esse rei a qual nós falamos, ele diz, olha Paulo, faltou pouco, você quase conseguiu me convencer, você quase. E é sobre isso que eu quero dizer, que nós precisamos desenvolver uma vida de oração profunda, não uma quase vida de oração. Precisamos vivenciar um cristianismo verdadeiro, não um pseudo-cristianismo. Precisamos uma espiritualidade poderosa, não uma espiritualidade, uma quase espiritualidade. Deus espera isso de nós, meus irmãos. Ele quer que nós nos empenhemos muito mais na nossa decisão que tivemos por Ele. Quando Ele me salvou, quando Ele te salvou, não foi para vivermos uma vida sobre a tirania do quase. Pelo contrário, Ele diz que devemos desfrutar da plenitude de Cristo, do seu Filho, o Cristo. O Senhor nos separou para sermos filhos, e não quer que nós sejamos filhos imaturos e muitas vezes medíocres. Ele quer que nós nos envolvamos como cristãos verdadeiros e venhamos desenvolver a nossa vida a nossa vida cristã. Que nós não podemos nos acomodar com a nossa vida e acharmos que está bom, se o Senhor tem mais para nós. A palavra do Senhor em Efésios 4, versículo 3 diz, olha, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A plenitude é tudo, não é o quase, é tudo. Tentar ser um cristão, mas não crescer na fé, meus irmãos, e no conhecimento do Filho de Deus, é estar contrário aos desígnios do Senhor. Crente espiritualmente imaturo, que permanece imaturo, constitui-se uma negação nos planos divinos para o futuro e para o presente. Foi por esta razão que o apóstolo Paulo chamou os Gálatas, na sua carta, lá em Gálatas, de insensatos, porque esses homens permaneciam alimentando-se de mamadeiras religiosas, sempre precisando ser ensinados, sempre precisando aprender e nunca podendo ajudar e ensinar alguém. Eu e você fomos salvos, meus irmãos, por Cristo, com o objetivo de atingir a plenitude de Cristo. O novo céu e a nova terra não serão habitados por crentes medíocres, crentes imaturos, mas por filhos de Deus que, enquanto aqui viveram um processo espiritual de crescimento, de maturidade e caminharam com o Senhor verdadeiramente. E não uma maturidade qualquer humana, meus irmãos, uma maturidade na medida certa, na medida da plenitude de Cristo.
Esta velha terra qual nós vivemos é apenas um treinamento para o céu. É apenas a volta de aquecimento para estarmos com o Senhor. É aqui que devemos crescer, porque o Senhor nos quer na plenitude de Cristo. E é por isso que eu quero convidá-los, meus irmãos, a muitos de nós, a dar um basta no quase, e acabar com aquilo que muitas vezes não nos deixa crescer no Senhor. Eu convido você, para eu e você, restaurarmos o altar dos nossos corações. Tem muitos altares que precisam ser restaurados, reconstruídos. O Espírito Santo de Deus quer isso de nós. Muitos de nós, Ele anseia por mais busca de cada um de nós. A palavra do Senhor em Tiago 4, versículo 5 diz que o Espírito do Senhor anseia por nós, porque Ele habita em nós. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que o salmista teve quando diz, lá no Salmo 42, versículo 1, ele diz, olha, como o servo anseia pelas correntes da água, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que o salmista disse lá no Salmo 130, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais pelos guardas do romper da manhã, a minha alma anseia pelo Senhor. Dê um basta no quase. Talvez essa noite você olhe para dentro de você, esteja falando com alguém que está olhando para dentro de você, para dentro dele mesmo, e você diz a você mesmo, Deus, existem muitas áreas na minha vida que eu preciso dar um basta. Existem muitas situações em nossas vidas que fazem com que permanecemos no quase. Parece que nós vamos conseguir, mas não conseguimos. Parece que vai dar certo, mas não dá certo. Parece que eu vou conquistar, mas eu não conquisto. Nós precisamos romper, queridos irmãos, com pecados. O pecado nos deixa no quase. Precisamos tirar aquilo que realmente não nos deixa crescer no Senhor. Precisamos romper com a falta de perdão. A falta de perdão nos deixa no quase. Precisamos romper com o orgulho que muitas vezes não nos deixa nos aquebrantar, não nos deixa nos jogarmos aos braços do Senhor. Precisamos romper, muitas vezes, dar um basta no quase do comodismo, que nos faz achar que a nossa vida espiritual está boa, quando muitas vezes não está. Precisamos dar um basta em muitas áreas das nossas vidas. Tem gente que precisa dar um basta na sua vida financeira, sua vida financeira não cresce, não anda, porque também não obedece, não dizima, não paga o preço. Tem muita gente que precisa dar um basta na sua vida de oração. Sua vida de oração não vai para frente, porque está envolvida com tantas outras coisas. Essa noite o Senhor nos convida a dar um basta. Queridos irmãos, esse rei, ele chegou para Paulo e falou, olha Paulo, por pouco você quase me converteu. Que o desejo do nosso coração seja, Senhor, que o Senhor converta o meu coração. Senhor, que eu não impeça o agir do Senhor em minha vida. Senhor, que o Senhor faça com que os meus olhos sejam abertos, para que eu possa contemplar a Tua bondade, a Tua misericórdia, e me jogar continuamente aos Seus pés, e buscar fazer a Tua vontade, obedecê-lo de uma forma que agrade o Senhor. Precisamos pedir para Deus criar isso em nossos corações. Porque o quase não é suficiente. O quase não nos leva para o céu. O quase não nos faz de nós os cristãos verdadeiros. Apenas a plenitude é que agrada o coração de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe cada um desses irmãos. Que eles sondem os seus corações. E que o Senhor ajude eles a sondar os seus corações. Para que eles possam ver, Deus, situações em suas vidas onde não há crescimento, Senhor. Onde, quando parece que o romper do crescimento vai acontecer, não acontece. Seja na vida espiritual, seja na vida emocional, seja na vida, Senhor Deus, sentimental, familiar. Senhor Deus, que o Senhor dê um basta no quase essa noite, Senhor. Que venhamos ser cristãos melhores, cristãos, não quase cristãos, mas cristãos. Que venhamos ser pessoas
Não pessoas que quase oram, mas que oram regularmente. Pessoas que experimentam não quase do Espírito Santo, mas que experimentam o Espírito Santo na sua totalidade. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos como igreja. Ajuda como indivíduo, Senhor Deus. E que possamos exercer, Senhor Deus, os ministérios que o Senhor tem para nós e os dons, ó Pai, de uma maneira que venha alegrar o teu coração, Senhor. E livra-nos, ó Pai, de sermos como o jovem rico que escolheu outro caminho. Livra-nos de desanimar a tal ponto de amar o presente século como Demas. Livra-nos, ó Pai, de ouvir tua palavra como Agripa e Berenice e se manter ainda, Senhor Deus, duro para aquilo que o Senhor tem. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.